Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e é sempre bom lembrar, risadas e gritos são muito parecidos. Bom gente, então antes de começar, aquele recadinho rápido aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, é bem importante pra gente gerar engajamento e atingir mais pessoas aqui dentro da plataforma. E no vídeo de hoje eu vou falar de provavelmente a minha experiência com mangá mais diferente, mas também mais prazerosa. Eu saí muito empolgado dessa leitura, que foi o Helter Skelter, que tem essa capa linda, da Kyoko Okazaki. E se você acompanhou a maratona delas em prosa, eu li Helter Skelter em live, acho que eu terminei ele em live, inclusive, e fui comentando sobre a obra, porque é uma obra que ela tem muitas camadas. Ele é um mangá muito interessante e inteligente no modo como ele aborda uma série de questões. Helter Skelter, ele vai contar a história aí de uma supermodelo, a Leliko, e essa supermodelo, ela tem alguma coisa nela. Começam a perceber que o corpo dela começa a aparecer manchas, machucados, enfim, coisas quase como se ela tivesse se machucando, ou então, tipo, são machucados mesmo, são ferimentos na pele dela. E, de toda maneira, como ela trabalha com o mundo da moda, da beleza, ela é aquele tipo de supermodelo que ela vai aparecer em filmes, em campanhas de fotografia, em comerciais de TV, na música, ela é, tipo, muito versátil, né? A ideia é que ela seja extremamente versátil pela agência com a qual ela trabalha. Essas coisas começam a atrapalhar um pouco ela precisa passar cada vez mais sendo maquiada, mas nada disso abala a Leliko. Ela é uma pessoa difícil, acho que é o mínimo pra gente dizer sobre a Leliko. Ela é uma mulher intempestiva mesmo, ela se acha a maioral, ela é a melhor, ela não pode ser contestada. E isso é só uma das camadas da história, porque em paralelo ao que a gente está acompanhando com a Leliko, a gente vai ver também uma investigação ocorrendo, uma investigação policial sobre algo estranho no mercado da beleza. Pessoas estão se suicidando, existe ali um mistério por trás de um hospital onde procedimentos estéticos são feitos, e em algum momento essas duas histórias elas vão se cruzar essencialmente. Assim. É uma história que ela tem uma história A, que é essa história da Leliko, ela tem a história B, que é essa história dessa investigação que está acontecendo, mas ela tem panos de fundos maravilhosos que a gente vai ver uma extensa discussão sobre o universo da beleza, sobre a cobrança que a gente faz pela beleza, até onde as mulheres, nesse caso específico, até onde as mulheres estão dispostas a ir por essa pressão social de serem bonitas. E a Leliko é uma pessoa horrível, então ao mesmo tempo em que você está fascinado por essa história e por todos os sacrifícios que a Leliko está fazendo pela sua carreira, então ela não se alimenta direito, ela tem que passar longos períodos fazendo tratamentos estéticos para recuperar desses machucados que estão surgindo nela, ou então como ela em diversas maneiras usa o corpo dela para conseguir coisas de homens. Então ela está sendo manipulada por essa agência, pela figura da mãe, né, que ela chama, por essa agenciadora que vê nela, na Leliko, um potencial enorme, porque ela foi uma modelo na juventude e conforme foi envelhecendo, foi perdendo o trabalho. Então a gente vai vendo essa pressão que a Leliko vai sofrendo para se manter eternamente jovem, se manter linda, se manter magra, né? Essa pressão estética, enquanto a psique da Leliko ela vai pouco a pouco sendo destruída cada vez mais. E a Leliko ela começa a sacanear a sua assistente, uma mulher de beleza comum com muitas aspas, porque é uma personagem bonita, né? Mas é uma personagem de beleza comum. Ela começa a sacanear essa assistente, exigindo cada vez mais dela, mais favores, mais coisas escusas, mais situações em que há um abuso moral por parte da Leliko para essa assistente dela.
Só que ao mesmo tempo você está extremamente hipnotizado pela Lilico. Ela é uma personagem assim, uma femme fatale praticamente, porque ela vai levando o leitor, e foi muito essa sensação que eu tive, ela vai levando o leitor pela história dela, pela visão dela, pelos sacrifícios que ela faz, como se ela fosse uma heroína, assim, uma vítima de toda aquela situação, o que ela não deixa de ser, obviamente, mas existe mesmo essa coisa quase de um personagem não confiável, assim. Você sente o trauma da Lilico, mas você em momento nenhum pode dar brecha para Lilico, porque ela é uma pessoa que ela vai se aproveitar disso de alguma maneira, assim. Ela tem essa dualidade dentro dela que torna Helter Skelter impossível parar de ler, porque parece uma trama simples em que a gente está acompanhando a vida de uma supermodelo que está com o corpo literalmente se desfazendo por conta dessas intervenções, mas a história apresenta para você uma série de camadas, né? Então a gente vai ver outros personagens sendo influenciados pela beleza da Lilico e tentando correr atrás. Inclusive a Lilico, ela tem uma irmã mais nova de quem ela se afastou quando virou uma supermodelo, e em determinado momento ela meio que empurra a irmã para esse mesmo mundo em que ela vive, que ela não é feliz e ela acaba empurrando a irmã para ser infeliz também. E você vê essas camadas dessa pressão estética, dessa construção que vai sendo feita, quase de um terror psicológico em que a gente está acompanhando as consequências óbvias e claras desses procedimentos feitos de maneira inconsequente. A Lilico não é dona do seu corpo de maneira nenhuma, porque não foi ela que pagou por esses procedimentos, então ela está presa à agência que pagou tudo isso para ela. Em alguns momentos a Lilico tá meio tipo, se eu quiser ir embora agora eu vou embora, e aí a mãe, né, a dona da agência tá tipo, não, vai não, eu investi muito dinheiro em você, você ainda me deve, você ainda não me conseguiu retornar nenhum lucro, o que a gente percebe no decorrer da história que é uma grande inverdade. Então tem essa questão de que a Lilico, ela não é mais dona de si própria e ela tá vendo pouco a pouco o corpo dela se desfazer. E em um outro momento da história, a história ela é muito construída assim, quase que em menos arcos, né? Então tem uns 2 capítulos ali que são bem para você ir conhecendo aquele mundo, mais uns 2 capítulos que avançam um pouco a investigação e você saca um pouco para onde os caminhos vão se conectar, mas tem uma parte em que chega tipo uma rival da Lilico, uma mulher mais jovem, uma mulher mais magra, uma mulher mais bonita, e o quanto isso mexe com a Lilico, o quanto isso mexe com a sanidade mental dela, né? Então Helter Skelter ele vai construindo um terror baseado em um terror feminino, que é essa pressão social de estar sempre eternamente jovem, eternamente bonita, eternamente magra, né? Então ele é muito inteligente nessa construção. Eu saí fascinado por esse mangá, fascinado. A arte dele é muito diferente do que a gente está acostumado a ver com mangá, assim. Me pegou muito de surpresa porque a Kyoko, ela faz quase como se fosse croquis. É bem aquele estilo de corpos longilíneos e um acabamento quase meio que parece corrido assim na arte dela. Então ela transpira um ambiente de moda, um ambiente de sofisticação estética que é muito engraçado. E existe um claro choque entre a definição e a aparência da Lilico no começo do mangá, no meio do mangá, no fim do mangá, ou então da Lilico com as outras mulheres, né? A diferença de traço, de estética, de tamanho, de volume. Existe ali um trabalho visual extremamente interessante que, de novo, remete a toda essa construção de terror. Quase um terror psicológico que a autora está tentando fazer, apesar de não ser uma obra de terror, ela não é uma obra que tem um grande elemento de terror por trás, é só realmente esse drama psicológico de uma mulher que não é dona do próprio corpo, não pode se dar o direito de envelhecer, não pode se dar o direito de engordar, não pode se dar o direito de não se maquiar, não se cuidar, e que a qualquer momento o corpo dela vai rejeitar todas essas alterações que ela fez. E é engraçado como a arte ela se intersecciona com a vida de uma maneira curiosa, porque a autora, logo após o fim da serialização de Helter Skelter,
e tem uma página no fim do mangá só contando essa história. Ela foi atropelada por um motorista bêbado em 1996. E, infelizmente, a autora ela não se recuperou totalmente. Hoje em dia, ela, pelo que eles falaram aqui nos enxertos, ela ainda produz alguma coisa casualmente, mas ela nunca conseguiu a plena recuperação das sequelas desse acidente, né? Então, é aquelas coisas de que a vida meio que se intersecciona, assim, né? Ela também acaba não recuperando a plena função do seu corpo, do mesmo jeito que a Lilico também não consegue plenamente se recuperar de tudo que ela passa no decorrer da história. Eu fiquei muito triste porque eu gostei muito do trabalho da autora, inclusive eu até gostaria que outras obras dela viessem para o Brasil para poder acompanhar mais desse traço. A autora ela desenha, além do traço dela ser diferente, ela desenha tranquilamente, assim, genitálias, cenas de sexo, ela não tem nenhum problema com isso na história, e não é fora de contexto, muito pelo contrário, as cenas elas mantêm uma coesão lógica daquilo que está sendo contado, então é muito curioso, eu gostaria de ver outras obras dela realmente, e gostaria que viesse ao Brasil. E essa edição é muito engraçada porque eles até comentam, né, que era pensado que quando fosse lançar esse volume, né, um volume único da obra e tudo mais, a obra geralmente é revisada, né, se retrabalha algumas coisas, ganha algumas páginas extras ou não. E infelizmente com Helter Skelter não foi possível fazer isso. É uma obra que está aqui em volume único, do mesmo jeito que foi publicado na Phil Young. A nossa edição nacional da New Pop, a editora New Pop que trouxe, ela tem um tamanho até diferente, assim, ele é bem grandão, bem grosso, ele tem mais de 300 páginas. Eu gosto muito do acabamento do material mesmo, eu gosto da página, gosto da textura do papel, parece aquele projeto em que tudo casa muito bem, né? O tamanho escolhido, a gramatura do papel, o modo como a edição é bem acabada. É aquele padrãozinho de qualidade assim, de mangá no pop que quem tá acostumado a comprar gosta bastante. Eu particularmente sou bem fã, assim. Então vale muito a pena. Ele tá sendo inclusive reimpresso e tá bem mais fácil de achar. Ele já saiu, já tem alguns anos aqui no Brasil, e agora tá sendo reimpresso, e vale muito a pena ter para ler mesmo, para fazer essa leitura, para ter essa observação. É um mangá de josei, né? Então ele não é um shoujo, ele é um josei, ele é voltado para mulheres adultas. Então, até mesmo essa temática, né, ela é bem diferente, assim. Então, vale muito a pena, é uma edição bonita, bem acabada, gosto muito do tamanho, gosto o tamanho da fonte utilizado, parece que todos os elementos, eles combinam muito com a obra e conversam bem entre si, então vale bastante a pena. E meio que é isso sobre Helter Skelter. Eu sinto que é uma obra que a gente pode tirar vários vieses de análise e de conversa, então vale muito a pena ler, vale muito a pena sentar e se debruçar sobre essa obra que falava muito em 1995 e 96, né, no período de publicação, mas fala muito ainda hoje em 2021 sobre esse pressão estética, sobre esse padrão de beleza que a gente segue inadvertidamente. Então, só lembrando, eu aqui do canal eu tenho um cupom de desconto na loja do Capitão Onigiri, Onigiri Neto, tudo junto, e aí você ganha um descontinho nas suas compras de quadrinhos, mangá, plastiquinho para mangá, várias coisas que são necessárias aí para quem coleciona, precisa de algum número perdido aí. Vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida e usar o meu cupom de desconto, porque desconto é sempre bom e não dá pra reclamar, né? Bom, então por hoje é isso. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever nessa bolinha do meu lado esquerdo pra continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.